E eu vou pedir para ele, precisa escrever uma política de recursos humanos para essa empresa. Como eu treinei esse modelo de inteligência artificial, ele já vai me trazer o documento com base no modelo que eu treinei, nesse agente. Então, ele já trouxe aqui uma estrutura do documento, a apresentação dele, algumas definições que eu pedi para criar uma política de recursos humanos, trouxe as responsabilidades, trouxe a abrangência do documento, algumas diretrizes, alocação de recursos, monitoramento e revisão, disposições finais. Eu pedi de uma forma muito simplista, só disse para ele que eu queria criar um documento e trouxe um contexto muito resumido da empresa. Se você tiver um processo já definido, um fluxo, e incluir aqui, ele vai conseguir detalhar isso no procedimento, numa política, ou em qualquer documento que você precisar. Deixa eu ver o que eu tinha combinado mais. A gente consegue automatizar respostas de e-mail também com o chat GPT. Automatizar tarefas específicas, fazer personalização, análises e usar ferramentas para redes sociais. Então, suponhamos que eu tenho um documento aqui em PDF, que é um artigo. Então, primeiramente, eu não sei do que se trata esse artigo, suponhamos que é um artigo que está em francês, eu não consigo ler, eu vou pedir para ele, preciso que você me diga do que se trata esse artigo. Então, ele já trouxe. O artigo se intitula Sustentabilidade e Evolução dos Conceitos, a implementação como estratégia nas organizações. Já trouxe aqui quais são as palavras-chave e trouxe o link aqui para eu abrir esse artigo. Então, eu posso pedir para ele crie uma apresentação e criar uma apresentação em PowerPoint para esse artigo. Vamos ver se ele vai conseguir exportar para PowerPoint, porque como eu disse para vocês, não é sempre que funciona. Mas primeiramente ele está analisando ali novamente o documento. Então ele veio aqui e já criou um PPT para mim. Eu não falei quantos slides, eu não falei nada, tá? Deixei ele criar aqui da maneira como ele quis. Então, funcionou. Ele criou meu PowerPoint, exportou, não está muito bonito, mas a gente pode chegar aqui no PowerPoint, nessa ferramenta de design, que eu consigo aqui já escolher modelos de apresentações para poder melhorar a minha apresentação. Certo? Todo mundo pegou aqui como que faz isso? Todo mundo já usa isso? Já sabia? Beleza. Então, eu posso vir aqui e editar todos os meus slides, tá? Mas ele já baixou, trouxe aqui sustentabilidade das organizações, evolução dos conceitos, contexto objetivo, as bases, né, para o Triple Bottom Line, trouxe aqui o BSC, estudo de casos em empresas cosméticas, os resultados e a conclusão. Então, ele já fez uma apresentação resumida, que eu consigo vir aqui e editar, então, em 5 minutos eu consigo transformar um artigo numa apresentação e isso aqui pode me salvar em algum momento na minha vida. Concordam? Uma outra coisa que ele consegue fazer é analisar documentos em Excel. Então, aqui eu peguei um documento, uma planilha lá no IBGE, que fala sobre criação de animais e bovinos e tudo mais em Goiás. Então, também vou perguntar para ele do que se trata esse documento. Gente, eu não dei tempo nem de digitar, nem de dar enter.
Ele já trouxe uma tabela aqui com as informações, vocês viram? Que rápido, trouxe aqui todas as cidades, ele transcreveu o documento todinho aqui, e aqui ele já me traz até opções. Ó, poderia gerar um gráfico desses dados? Ele já me trouxe uma opção, não preciso nem de digitar, ele já entendeu que eu estou trazendo ali um datasheet, né, algumas informações, e poderia gerar um gráfico desses dados. Já cliquei, nem precisei digitar. E ele já trouxe aqui um gráfico, não ficou lá muito sensacional, né? Mas eu poderia gerar um gráfico por região. A Rosane falou que ele já sabe com quem que ele está falando. A Raquel pediu socorro. É muita economia de tempo, né, gente? É, aqui, ó, ele já teve um pouquinho de dificuldade para fazer isso. Aí ele vai tentar de novo. Alguns momentos ele não vai fazer o que você quer, vai dar algum probleminha. Ah, conseguiu. Então, fez aqui, região noroeste goiano, São Miguel do Araguaia, Crixás, Morzarlândia e Novo Mundo. Na verdade, assim, essa divisão de regiões dele para quem é goiano, sabe que está totalmente errado, né? Mas eu poderia ter dado as informações para ele, porque na minha tabela não divide, né, por regiões, tem só as cidades. Beleza. Alguém tem alguma atividade específica que gostaria de fazer no chat GPT e gostaria que eu demonstrasse? Não? Então vou passar para frente aqui, para as próximas etapas da nossa apresentação. Como resumir um texto longo, por exemplo. Relatório financeiro é da mesma forma. Se você tiver um relatório em PDF, você pode pedir para ele extrair informações. Se você tiver uma planilha como essa, você pode pedir para ele criar um relatório. Mas aí você vai ter que descrever no seu relatório os highlights, o que, que você precisa, né? Descrever aqui no prompt o que, que você precisa de fato que ele traga. Mas é basicamente subir aqui a planilha e trazer as informações. Olha, eu preciso de um relatório que aborde a questão X, Y, Z, que ele vai conseguir fazer isso. Enquanto isso, vou abrir daqui e vou pedir para ele resumir um texto longo, que pode ser aqui o PMBOK, que é o Guia de Gerenciamento de Projetos, que é muito longo. Faça um resumo em 1000 caracteres. Ó, ele já fez um relatório aqui do efetivo dos rebanhos, já exportou para a Word. Vamos ver como é que ficou esse relatório. Deixa aqui. Então, aqui, ó, quem que é que tinha pedido o relatório? A Jaqueline. Ó, ele trouxe o relatório efetivo dos rebanhos em Goiás, trouxe os dados gerais, análise por região, o gráfico de distribuição. Ele não trouxe o gráfico para cá, você vai ter que pegar para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, colar aqui, e uma conclusão. Então, já fez um relatório bem resumidinho, mas eu não trouxe nenhum contexto. Alguém pediu para, a Vitória pediu para formatar a Word. Vitória, ó, já deu certo comigo de, por exemplo, eu tinha ali as informações de formatação de um artigo que eu precisava escrever. E eu colei no chat GPT, ele já conseguiu exportar para Word com a formatação, mas em algumas vezes não dá muito certo e é bom você conferir, porque para esse tipo de atividade ele ainda erra bastante. Como fazer um código de ética e disciplina para uma empresa com itens básicos. Esther, o que eu faria? Eu pegaria alguns códigos de ética como referência, pediria para ele analisar esses códigos de ética e trazer os principais tópicos que devem ser abordados e quais informações da minha instituição ele precisa para escrever um código meu. Daí ele vai escrever um rascunho que, obviamente, você vai ler, vai complementar e vai melhorar as informações, mas você consegue fazer. Eu já fiz algumas políticas dessa maneira. Peguei ótimas referências que eu considerava, vou repetir,
Peguei ótimas referências, pedi para ele fazer uma análise, listar os principais tópicos que meu código de ética, no caso, né, deveria ter, e quais informações ele precisa para escrever o meu código de ética da minha empresa. Daí ele vai trazer uma lista de questões para você responder e vai formatar o texto para você com base naqueles que ele aprendeu. Ou se você tiver a conta paga, você consegue treinar o seu GPT, o seu agente, que no nossa próxima capacitação, que é a intermediária, eu vou ensinar para vocês como que a gente treina o nosso próprio GPT, como que a gente usa as ferramentas como essa daqui, por exemplo, que eu ia deixar para o final, mas para não perder o gancho, que eu utilizo para automatizar as respostas do meu e-mail, onde a ferramenta de 15 em 15 minutos verifica a minha caixa de e-mail, se tiver uma mensagem nova, ela envia essa mensagem para o chat GPT, eu treinei esse agente com as minhas informações, como ele deve responder, o que, que ele pode, o que, que ele não pode responder, ele formata a resposta, converte em HTML para formatar bonitinho e já responde para mim automaticamente. Então, quem responde os meus e-mails são todos os só o chat GPT, eu não respondo os meus e-mails mais. E aí, na nossa próxima capacitação, eu vou ensinar para vocês como que faz isso. E aqui o resumo que o Pedro pediu. Como que resume um texto longo, né? Então, eu pedi para ele fazer um resumo em 1.000 caracteres, poderia ser 2.000, 3.000. Se ele faz um resumo com 1.000, você acha que está muito curtinho o texto, você pede para ele amplie para 2.000 caracteres. Porque geralmente a gente não tem muita noção, né, de caracteres, quanto que vai ficar. E aí, se você acha que está muito curto ou muito extenso, você pede para ele resumir. Então, aqui ele já ampliou um pouquinho mais o meu resumo.